Olá, galera, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, eu vou estar passando a correção das atividades anteriores e nós vamos estar iniciando uma nova atividade para a semana que vem, ok? Então, tinha ficado combinado que vocês fariam a leitura da página 19 e os exercícios da página 20, correto? Então, lá na compreensão do texto, a primeira pergunta fala assim: encontre a expressão que indica que um jovem tenha dormido muito, até tarde. Então, lá no texto, vocês iriam buscar, uma expressão que deixasse, que evidenciasse isso. Então, a resposta esperada seria: se quedan despiertos hasta las tardes ou hasta las tantas. Então, eles ficam acordados até muito tarde. Isso indica que eles foram dormir tarde, ok? A 2. Indique de acordo com o texto as afirmações como verdadeiras ou falsas. E as falsas vocês deveriam corrigir colocando o que seria correto, né? Então, a primeira: los adolescentes van a acostar-se muy pronto. Os adolescentes vão dormir cedo? Falso, muy tarde. B. Los jóvenes tienen dificuldades para levantar-se por la mañana. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro, já que eles dormem tarde, né? C. Los chicos comen demasiado e se encontrou. De acordo com o texto, verdadeiro. D. La puberdad afecta el comportamiento de muchos jóvenes. Verdadeiro, é isso que o texto nos traz. E. A juventude é a etapa da vida em que o ser humano é mais sociável. Falso, né? Se passa o dia encerrado em sua habitação. Passa muitas horas no quarto. 3. Encontre no texto frases cujos verbos são pronominais, como, por exemplo, se ducham, tomam banho. Os verbos pronominais, então, seriam os reflexivos, né? Então, olha lá. Se levantam, se quedam despertos, comem, bebem, se aislam, se passam, se põem. Então, além do se, né, nós temos uma transformação pronominal em que os verbos podem estar como me, te, se, nós e os. Como eu já havia dito, são os reflexivos. Às vezes você não encontra, como por exemplo, se, né, com o pronome se, mas você vai encontrar dentro dessa classe de palavras esse tipo de pronomes aí. 4. De acordo com o texto, a frase que resume a ideia central é: qual vocês colocaram, galera? Alternativa B, né? La adolescência passa por transformações físicas, psicológicas e sociais. Porque, de uma forma geral, o texto quer justamente informar as mudanças pelas quais os jovens passam. Ele não quer criticar os jovens, nem a forma com que eles agem. Ele apenas quer reproduzir, quer mostrar de uma forma geral aquilo que acontece na adolescência. Até assim, como meio de elucidação para os pais, porque muitas vezes os pais pensam: ah, será que é só o meu filho? O que será que está acontecendo? Mas não, é um processo pelo qual todas as pessoas, né, as crianças que estão passando para a adolescência, passam também. Então, é normal. 5. Relaciona a explicação com cada caso, com cada explicação, né? Então, ó, por que querem dormir até mais tarde? Então, lá o A vai: de acordo com a pediatra, o relógio do sono do ser humano se atrasa na puberdade. B. Por que comem de forma impulsiva e fora de hora?
B. Você tem que colocar B lá, associar a resposta. Porque nessa etapa há um incremento muito importante, um aumento na massa corporal, aumentando assim as suas necessidades energéticas, fazendo com que você sinta mais fome e coma mais. C. Por que são destartalados? Quem sabe o que seria essa palavra? São meio desajeitados, são meio atropelados. Porque as mudanças que sofrem os jovens não ocorre de forma harmônica, não sendo fácil se acostumar ao novo tamanho e à nova força. Por isso que eles são desastrados e desajeitados, segundo a ciência. D. Por que passam tantas horas no banho em frente ao espelho? Porque começam a descobrir o seu corpo e a ensaiar, pensar na sua roupa, o seu penteado, sua forma de se vestir, de se comportar, os seus trejeitos, né? E porque eles não saem do seu quarto. Vamos achar aí. Porque há um período de introspecção e timidez. Introspectiva é aquela pessoa que fica fechada, né? Além do mais, eles querem estabelecer limites de separação com os adultos, porque o papo dos adultos para eles já, né? F. Por que eles às vezes brigam? Porque tem muita energia de vida que se manifestam de forma intensa, se sentem fortes e com mais argumentos. Por isso aquela vontade de tudo é motivo de discutir, de brigar, enfim. G. Por que são tão impulsivos e impacientes? Então, devido às suas alterações hormonais, tá? Então, ficou assim, G, C, A, D, B, F e E, ok? E a 6, a tabela era para vocês observarem o infográfico, que a tabela ensina algumas características da puberdade, né? E era para vocês assinalarem a idade que provavelmente o garoto tem. Então, quem assinalou E, 16 anos, acertou, tá? Ele já deveria ter alcançado a puberdade, mas ele tá com uma idade tardia, né? Ele tá com uma... Perdão, gente. Eu acho que eu falei errado para vocês, ó. A pergunta é: identifique a idade em que o garoto já deveria ter alcançado. Ele tem 16 anos, o garoto tem 16 anos. Entretanto, a faixa de idade que ele está, tá? É de 10 anos. Ele tem 16, tá bom? Entretanto, ele apresenta uma puberdade tardia, tá? Então, de acordo com essa tabelinha que a gente analisou, ele tá com a puberdade atrasada, a puberdade dele demorou, ok? E agora, encerramos a correção, vamos para a aula dessa semana. Lá na página 21, vocês podem estar observando, ó, página 21. Lá no léxico e algo a mais, tá? Aqui ele tá falando um pouco sobre o aspecto físico, né? A barba, o bigode, la perridia, que é o cavanhaque, las pastilhas, que são essas costeletas, né? Depois nós temos os tipos de cabelo, né? Que os jovens, os adolescentes ou os adultos podem ter. Então, aqui ele vai estar ensinando vocês a descrever alguém. Então, tener ojos claros, el pelo largo, que é com cabelo comprido, la piel morena, barba, pecas, enfim. Celar alto, barro, gordilho, lenillo, delgado, rubio, moreno, enfim, cores,
tamanhos, aspectos físicos, para, por exemplo, vocês descreverem um colega, descreverem uma pessoa que estão procurando, ou descreverem a vocês mesmos, né? Então, atividade da vida diária. Você se preocupa com a sua imagem pessoal? Essa pergunta tá aqui na apostila de vocês. Então, vocês terão que refletir sobre esse quadrinho aqui, ó, com algumas atividades da vida diária, tá? Com a rotina diária de vocês, como, por exemplo, acordar, dormir, tomar banho, ganhar dinheiro, trabalhar, né? Sobre diversos aspectos. Aí tem um questionáriozinho pessoal para vocês responderem. Por exemplo, com quanta frequência ter duchas? Com qual a quantidade de vezes que você toma banho? Então, através desse questionário, o que esse questionário tem para vocês? Ele quer que vocês tenham mais contato com as atividades cotidianas do dia a dia, né? E frequência, muito, pouco, enfim. Essa é a proposta que a nossa apostila traz para vocês, tá? Então, página 21 e página 22, los números cardinales, nociones quantitativas. Aqui é para vocês terem um pouquinho de noção de quantidade, né? Então, tem uma tirinha aí da professora, enfim, e os números aqui do lado, de 0 a 100, tá? Então, eu vou pedir que vocês façam o exercício 1 e 2 da página 22 e esse exercíciozinho pessoal do 1 ao 14 da página 21, para nossa aula de hoje, tá? E não esqueçam de anexar as fotos aí no Google Sala de Aula, ok? Muito obrigada e bom final de semana para vocês.